Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, professor Pedro Paulo, professor Alexandre Werneck, registrar o agradecimento pelo convite à professora Elga, ao professor Rogério Dutra, e espero alugá-los o mínimo possível, e confesso a vocês que eu estou, inclusive, muito curioso para saber o que eu vou falar nessa tarde, né? Bom, tentarei expor de forma minimamente consistente o que eu chamaria de um novo operador do sistema penal, né? Que é a mídia. O meu enfoque se faz sobre a narrativa ou a cobertura jornalística da mídia, com ênfase na mídia televisiva, sobre a criminalidade violenta na cidade. Ok? Antes de efetivamente entrar no meu tema, eu gostaria só de fazer uma introdução, recuperando aquilo que a gente pode chamar de um quadro interpretativo mais geral sobre os traços do sistema penal contemporâneo, algumas transformações que têm sido promovidas no âmbito do sistema penal, sistema repressivo estatal, mas não só no sistema repressivo estatal, mais ou menos a partir da década de 70. Há um certo consenso no âmbito da ciência política, da teoria econômica, principalmente de corte marxista, em dizer que a partir da década de 70, por conta da profunda crise que o estado de bem-estar social ingressa, uma crise muito sofisticada, muito complexa, fatores muito complexos que se acumulam para agravar essa crise, tais como o choque do petróleo, as quedas das taxas de investimento de capital produtivo e financeiro, uma crise fiscal, né, que vai se registrar num problema de estagflação, estagnação econômica com inflação, mais ou menos a partir da década de 70, se constrói uma nova percepção, na verdade não uma nova percepção, mas uma percepção que agora se torna hegemônica na interpretação de como essa crise poderia ser superada. E será por intermédio de intelectuais como Friedrich Hayek, como Milton Friedman, menos o Robert Nozick, que esse diagnóstico sobre a crise do estado de bem-estar social e a solução a essa crise, né, se apresenta. Basicamente, a ideia seria a de que o estado de bem-estar social ingressa numa crise por conta de uma premissa equivocada e politicamente perigosa na qual ele se baseava, que é a de intervenção na ordem social e econômica. Principalmente o Hayek vai recuperar essa ideia e insistir no fato de que a solução para o problema dessa profunda crise na qual o estado de bem-estar social havia ingressado era se recuperar a ideia de a ordem social espontânea do mercado, ou ordem catalática, como o Hayek vai atribuir ao mercado, que o mercado fosse o grande princípio de integração social, né? A ideia seria a de que a maximização da liberdade econômica promoveria não só eficiência econômica, não só racionalidade econômica, mas também há justificativas de caráter ético para isso, né? Porque quanto mais a liberdade individual fosse maximizada, mais desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico e moral, né, poder-se alcançar na sociedade, né? Não necessariamente, há um argumento interessante que nos remete a uma certa filosofia da história, que vem até desde Adam Smith, seria o seguinte: olha, a ideia é a de que não necessariamente o liberalismo econômico, a ordem social de mercado, promoverá igualdade, ok? E a questão é, quem disse que a desigualdade é necessariamente injusta? E podem existir desigualdades justas, né? E uma desigualdade justa seria, esse é o argumento do Hayek, obviamente, produzida por uma ordem social que fosse regulada por leis gerais e imparciais. A questão da justiça é
igualdade de regras e não necessariamente igualdade de resultados. E, nesse sentido, a ideia seria a de que, ao longo do funcionamento de uma ordem social liberal, mesmo a desigualdade que fosse produzida, a pobreza que fosse produzida ao longo do tempo, seria uma pobreza menos abjeta. Mesmo com níveis crescentes de concentração de renda, aqueles pobres que vivessem numa sociedade liberal teriam uma pobreza mais digna. Esse argumento já se encontra em Adam Smith e será recuperado com toda a força também como argumento moral no Hayek, né? Há uma obra difícil de ser achada, onde esse argumento é bem trabalhado, chamada Estudos em Filosofia, Economia e Política, né? Bom, pelo Hayek. A questão é que essa abordagem do Hayek vai nos colocar dois grandes guiões, sendo bem superficial aqui, para a promoção da nova ordem mundial. Isso se apresenta como uma nova agenda política, principalmente para os países da Europa e para os Estados Unidos, né? Importante observar que nós não estamos só num debate teórico, mas um debate teórico que informa a ação política e a transformação do Estado, né? Importante dizer isso. O Hayek é, por assim dizer, o homem de letras, né? O intelectual da Margaret Thatcher, né? O sujeito havia sido relegado ao esquecimento desde a década de 40 até a década de 70 e foi recuperado com toda a força nesse contexto inglês. Nos Estados Unidos, o Milton Friedman vai ser, por sua vez, o intelectual do Ronald Reagan. Bom, mas por que eu estou abordando isso? Basicamente, duas ideias que nós temos no receituário liberal. A primeira delas é a de que, necessariamente, a organização da economia, uma organização racional e eficiente da economia, e, portanto, a superação das crises do estado de bem-estar social, dos problemas, dos dilemas, paradoxos no qual ele havia ingressado, se resolveriam com um conjunto de medidas que envolveria desregulamentação, liberalização dos mercados, privatização, desregulamentação financeira, incremento da integração das finanças no mundo, uma aposta profunda na força dos conglomerados privados transnacionais capazes de fazer com que essa crise fosse superada. Por outro lado, uma observação sobre a ideia de que também nesse receituário, necessariamente uma diminuição do tamanho do Estado, né, por conta de cortes do déficit público, responsabilidade fiscal, cortes de despesas sociais, etc. E numa outra dimensão, a ideia de que o bom Estado é o Estado mínimo, minimamente interventor, né, um Estado que fosse minimamente interventor na sociedade. Curiosamente, depois aí de 3 décadas, por assim dizer, quase 4 décadas, de implementação desse modelo teórico, o que se observa é, na verdade, uma diminuição do Estado seletiva, né? É uma diminuição do Estado que vai se dar no ambiente dos direitos sociais, das políticas sociais, na dimensão social. Por que eu digo isso? Porque o que se registra no âmbito do controle penal é justamente o contrário, uma maximização dos sistemas repressivos do Estado. A gente pode observar essa questão. E isso nos colocaria um desafio, né? Olha, como é que o liberalismo, o neoliberalismo, o libertarismo havia apostado nesse receituário e não houve efetivamente diminuição do Estado? O que estaria errado nesse... Será que ele não foi implantado corretamente? Alguns observadores e analistas desse fenômeno, como o intelectual inglês, agora nos Estados Unidos, o David Garland, vai dizer o seguinte: olha, na verdade não tem nada de errado, né? Na verdade, este modelo de organização da economia, que se institui a partir da década de 70, é um modelo promotor, né, aprofundador da exclusão social, da desigualdade social, ou de uma integração social para a maioria da população de forma precarizada ou subordinada ou desprivilegiada. E necessariamente essa exclusão ou essa integração subordinada, desprivilegiada, ela tem que ser gerida de alguma forma. E a forma de gestão é por intermédio dos sistemas repressivos do Estado. Ou, como vai dizer um outro analista desse fenômeno, um francês, o Loic Vaquin, vai dizer o seguinte: necessariamente a
imposição, a construção desse receituário neoliberal tem que se fazer em duas frentes, se a gente pudesse fazer uma metáfora. Numa frente, um trabalho a duas mãos. Primeiro, uma mão invisível do mercado e que, de outro lado, necessariamente precisa de uma mão fechada do sistema repressivo estatal, né? Um punho de ferro do sistema repressivo estatal para gerir essa desigualdade. Eu gostaria agora só de apontar para algumas características que compõem esse quadro de transformação, especificamente no sistema penal. De que maneira essa globalização econômica produziu transformações, né, não só do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista da compreensão de como devem ser organizados os sistemas de segurança pública, né, dos Estados. Então, a primeira coisa que se registra, curiosamente, a partir da década de 70, isso já é no âmbito, né, do direito penal, da sociologia criminal, etc., é uma profunda crítica àquele que havia sido uma espécie de dogma no que diz respeito à função da pena privativa de liberdade, né? Nós tínhamos a ideia de que o papel fundamental da pena privativa de liberdade seria o de ressocializar, né? O papel de... A pena teria uma função terapêutica no sentido de fazer com que o indivíduo, por intermédio da educação, do trabalho e da disciplina, pudesse ser reintegrado à sociedade, né? A partir da década de 70, começa a haver uma curiosa crítica no sentido de demolir este modelo. Ou melhor, a crítica já estava sendo feita há muito tempo, mas ela agora conta com uma conjuntura política propícia a dar ouvido a essa crítica, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o modelo punitivo que temos aqui é um modelo que se enquadra perfeitamente na ideologia que estrutura o estado de bem-estar social. A ideia de que o Estado deve fundamentalmente auxiliar a sociedade a se integrar, seja por intermédio de políticas sociais. A ideia seria que a penitenciária é também uma política social, perfeito? Né? Reintegradora, vamos dizer assim. E os críticos, os detratores, por assim dizer, desse modelo, vão dizer o seguinte: olha, esse modelo é caro. Repare que essa é uma crítica que está se fazendo no contexto de uma crítica ao próprio estado de bem-estar social. Esse modelo é injusto, porque ele retira recursos de outras áreas onde estão cidadãos de bem, entre aspas, aí, para lidar com criminosos. Esse modelo é ineficiente, porque aí há um conjunto de obras que mobilizará uma tonelada de estatísticas para mostrar que efetivamente as taxas de criminalidade não foram reduzidas, né, graças à implantação do modelo ressocializador. E, por fim, este modelo é um modelo que foi excessivamente tolerante com a criminalidade, né? E que é chegada a hora de se realizar uma mudança, uma ruptura, por assim dizer, em relação à criminalidade. A criminalidade não deve ser entendida, ela deve ser combatida. A questão fundamental é essa. Não é uma intolerância com a criminalidade, a questão é essa. É importante notar aqui para vocês que esse discurso não é só um discurso, ele terá um laboratório inicial de aplicação. E o seu laboratório de aplicação inicial é a cidade de Nova York, né, onde vai ser gestada um modelo de segurança pública baseado naquilo que se chamou de janelas quebradas, broken windows, ou ainda que alguns vão chamar de tolerância zero. A questão é a seguinte: olha, a pequena criminalidade é destruidora da confiança da população no ordenamento jurídico. A repressão penal, efetivamente, não vai fazer com que as pessoas deixem de cometer crimes. Se alguém acha que o direito penal vai ser capaz de solucionar o problema da criminalidade no sentido de impedir que as pessoas caiam no ilícito, isso aí não acontece. Só você pode procurar a feitiçaria, a magia, alguma coisa metafísica, porque isso é próprio da liberdade humana. A questão central é a de recuperar a confiança no ordenamento jurídico em relação àquelas pessoas que não estão cometendo crimes. Porque se todo dia aqueles que não cometem crimes observam
a criminalidade sendo cometida, elas perdem a crença no sistema penal. E, portanto, a quebra de confiança faz com que essas pessoas diminuam a sua, entre aspas, ousadia de interação social. Fundamentalmente, esse argumento seria o seguinte, olha, as conclusões que a gente pode tirar disso é que, principalmente, as interações econômicas não mais vão ocorrer por conta de uma quebra de confiança. Então, o papel do direito penal é fundamentalmente simbólico. Ele funciona como um elemento restaurador ou assegurador da confiança da população na capacidade que o Estado tem de reprimir e não prevenir a criminalidade, né? E isso vai efetivamente se impactar no próprio direito. Hoje, um autor alemão que vem ganhando bastante expressão, e no Brasil também, o Günther Jacobs, vai dizer que o papel do direito penal é simbólico, no sentido de assegurar a confiança da população. Observe bem que eu estou tentando descrever e não prescrever, né, isso como solução. Eu estou descrevendo efetivamente as transformações que nós teremos no âmbito do sistema penal, nas compreensões e mudanças também institucionais, né? Uma questão também muito interessante é que pode-se observar que essa questão de se tornar o sistema penal mais efetivo vai fazer com que haja, eu não gostaria de falar isso não, mas é uma certa tara, né, por instrumentos burocráticos e tecnológicos, né? Então, nós teremos medidas gerencialistas e tecnológicas para reprimir a criminalidade. Também o acento na prevenção, mas fundamentalmente também na repressão. Tão burocrático, gente que propõe um cadastro nacional de criminosos, né? Tem gente propondo isso hoje, uma espécie de possibilidade de você acessar a internet e saber se o sujeito é ou não criminoso, cruzamento de banco de dados, de informação, a fim de detectar mais criminosos, a construção de um Ministério da Segurança Pública, coisas que passam por aí, né? E também recursos tecnológicos, uma tara por recursos tecnológicos. E a cidade de Nova York vai ser esse modelo, com a aplicação de câmeras de videovigilância, controle de detentos por intermédio de GPS, enfim, né? Essa é uma outra questão, uma abordagem fundamentalmente gerencialista, e esse gerencialismo se dá por intermédio de instrumentos burocráticos e por intermédio de instrumentos tecnológicos. A ênfase é isso. A segurança pública é uma questão de especialistas, e especialistas nesse sentido, né? Uma outra questão importante também é o tom fortemente alarmista que a gente observa que ganha a divulgação dessas ideias, né? Cada vez mais a gente observa que a questão da segurança pública vem sendo tratada a partir de uma interpretação militarizada. Não se fala mais só em combate ao crime, se fala em guerra contra o crime, né? Bom, em razão do adiantado da hora, eu vou passar efetivamente a minha fala. Esse é o quadro, né? Há mais coisas também que eu gostaria de falar, inclusive essa abordagem gerencialista vai dizer, olha, a questão da penitenciária não é saber se ela ressocializa ou não ressocializa. Fundamentalmente a gente tem que saber se a penitenciária serve não só como modelo de castigo, mas ela é racionalmente, do ponto de vista econômico, administrável. Tem que insuflar do debate sobre a privatização de presídios. E nesse conjunto de transformações, a gente tem como novidade um papel destacado que a mídia vem possuindo como um operador, mesmo que informal, desse sistema penal, no sentido de legitimar essas transformações, né, que a gente está falando aqui. E de que modo, né, a narrativa ou a cobertura jornalística cotidiana da mídia vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, é claro que essa fala da mídia, obviamente, ela não atinge privilegiadamente ou em primeira mão o objetivo da informação ou o objetivo mercadológico da notícia, ou seja, eu falo de criminalidade porque criminalidade chama atenção, falar de sangue vende jornal. Obviamente, não que isso esteja excluído, mas fundamentalmente eu gostaria de abordar uma outra questão, as consequências políticas
né, da abordagem, principalmente da mídia televisiva, sobre a criminalidade violenta na cidade. Eu entendo que essa fala é uma fala organizadora e produtiva. Organizadora porque ela organiza os nossos medos e canaliza os nossos medos para uma certa parte da população, né? Ela é uma fala reducionista, porque ela diz que a origem dos nossos medos se deve ao crime, as nossas ansiedades e as nossas preocupações sociais são fundamentalmente uma questão da criminalidade. Em outra perspectiva, ela é organizadora porque ela dá uma cara a esse medo. Ela diz, olha, os responsáveis pelos nossos medos, né, pelas nossas ansiedades, pelas nossas preocupações, é um determinado extrato da sociedade representado pelos bandidos, pelos criminosos, né? Uma primeira questão. E uma segunda questão, ela é produtiva e organizadora porque ela produz não só reações emocionais, mas ela produz e organiza reações a essa criminalidade, por assim dizer, né? De que maneira é isso? Então, eu diria, professor Elga, se não for abusar demais, uma certa tolerância aí, de uns 5 minutos, né? Alegando que há precedente, né? Pois é. Então, então a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa cobertura da mídia é uma espécie de percepção produzida por ela em relação à cidade. Duas percepções juntas. A primeira, a de que a cidade vive numa decadência moral que se aprofunda dia a dia. Nós vivemos em decadência moral. A cidade é uma cidade moralmente decadente. E que ainda nós vivemos na iminência do ingresso de um estado de barbárie todos os dias. E que a cada dia esse estado de barbárie está mais próximo de nós. Para usar uma alegoria, o estado de natureza hobbesiano. E que quem representa essa decadência moral e esse estado de barbárie, essa condição de barbárie, são criminosos. O crime e os criminosos. Mas nesse discurso, o que é crime e o que são os criminosos? Os praticantes de um certo conjunto bem limitado de condutas. Obviamente, nós não estamos falando aqui de todos os artigos do Código Penal, né, que enumeram os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis que são juridicamente definidos por crimes. Basicamente, criminoso é quem pratica sequestro, roubo, homicídio, pedofilia, agora um novo pânico moral, estupro, enfim, basicamente isso, né? Narcotráfico, uso de drogas, mesmo que não seja efetivamente criminalizado. Essa é a ideia, né? Uma primeira ideia. E essa narrativa nos traz também uma imagem muito marcial, muito bélica, que vai se conectar com uma outra percepção, que é a seguinte: em face dessa decadência moral e dessa situação de barbárie eminente, não há possibilidade de combater esse mal com recursos ordinários. Nós só conseguiremos enxaguar esse mal, é uma imagem teológica forte, se utilizarmos medidas de exceção. Os recursos anacrônicos do Estado de Direito não são capazes efetivamente de dar conta da criminalidade. Curiosamente, nessa fala, eu tenho visto nesses programas, a ideia do seguinte: só o milagre pode nos salvar. Na teoria política, o milagre é exatamente a exceção. É exatamente a possibilidade de um poder dotado de onipotência, ou seja, de capacidade de intervenção ilimitada, pode efetivamente dar conta dessa criminalidade, né? Recursos ordinários não são capazes. Então, grupos de direitos humanos, defensores do Estado de Direito, defensores de um garantismo penal, de um sistema penal extremamente limitador da ação do sistema penal, na verdade, isso aí pode ser colocado na vala comum do romantismo.
né? Não há possibilidade, efetivamente, pessoas responsáveis e realistas têm que se dar conta e se dão conta de que somente por intermédio de medidas de exceção, de uma situação de exceção política, é que se pode efetivamente organizar, dar conta da segurança pública. E por último, né, não era a única coisa que eu tinha para falar, mas em razão do adiantado da hora, eu diria que essa fala da mídia, ela produz e organiza reações. Porque ela também vai insistir na ideia de que cada vez mais o Estado é incapaz de nos oferecer segurança pública. E que, portanto, nós temos que recorrer a um outro lugar para conseguir segurança. E esse outro lugar é o lugar da eficiência do mercado. E a partir disso nós temos, como consequência dessa imagem produzida, por exemplo, um aumento de uma reação individualista que se dá por intermédio do consumo de armas leves no Brasil. Eu tenho um dado aqui da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, que aponta que desde 2005 a venda de armas no Brasil subiu 70%. Né? Uma segunda consequência disso tem sido também a busca por segurança privada, seja ela legal ou ilegal. Né? No plano da ilegalidade destacam-se também as milícias. Eu acho que o professor Alexandre Werneck vai tangenciar o tema pelo menos, não é isso, professor? Eu também não tenho tempo, eu só posso dizer que venho do Estado do Espírito Santo, onde esse é um problema muito sério. Eu não sei os dados do Estado do Rio de Janeiro, mas imagino que também a situação deva ser preocupante. No Estado do Espírito Santo, não estou querendo competir em miséria com os cariocas, mas nós somos o Estado que atualmente ocupa o segundo lugar em taxas de homicídio do Brasil. Né? 62 homicídios por 100 mil habitantes. Parece que o Rio de Janeiro tem 31 ou 33, alguma coisa assim. Eu não me recordo dos dados especificamente. Mas o fato é que esse modelo vem estabelecendo essa corrosão da lógica do Estado de Direito. Ou seja, optar pela milícia é também corroborar aquela outra tese de que só por intermédio da ilegalidade ou da corrosão do Estado de Direito vai se poder, ou por políticas autoritárias, vai se poder combater a criminalidade. E por último, eu gostaria só de destacar que uma outra forma de mobilizar reações de organização de reação à criminalidade violenta, buscando o mercado, vem por intermédio da busca cada vez mais desenfreada, isso o Espírito Santo é alarmante, por condomínios fechados. Né? Cada vez mais a cidade vem se transformando numa cidadela sitiada. Né? Cada vez mais aqueles que podem comprar a segurança no mercado vêm se isolando em espaços eminentemente privados, excludentes, segregadores, desiguais, lugares onde se pode efetivamente gozar de segurança e conforto. Bom, basicamente essa é a minha fala, desculpe alugá-los tanto aí, peço desculpas por ter estourado o tema, muito obrigado. Boa tarde. Vou tentar ser bastante breve, até porque eu não sei o quanto a minha voz vai aguentar. Eu queria pedir desculpas de antemão por aquilo que eu juro que é uma antipatia involuntária. Eu estou muito gripado, então minha voz vai soar cadavérica para todos. Então, enfim, tentarei fazer com que ela não abale o nosso entusiasmo para discutir esse tema. Queria dizer de antemão, em paralelo, agradecer o convite, que devo dizer, me surpreendeu bastante. Assim, né? Não esperava o convite para estar aqui, mas me pegou como uma belíssima surpresa, como uma ótima notícia. E queria dizer que estou muito feliz de ver vocês aqui, de ver estudantes debatendo um tema como esse, que geralmente mobiliza ou o senso comum ou especialistas muito interessados em parcelas muito específicas dele. Quando eu fui convidado para participar desse seminário de teoria social brasileira, eu fiquei muito feliz do nome ser um seminário de teoria social brasileira. Pensei, pô, que legal, não é um seminário de divulgação de pesquisas de campo, né? A gente está muito acostumado a participar de eventos de pesquisa em que a gente relata debates das nossas pesquisas especificamente. Então eu fiquei bastante feliz e me dei o direito de vou falar de tudo menos dados de campo. Vou me dar um espaço para
Me pareceu um lugar ótimo para provocar, para promover uma pequena, digamos, provocação no que diz respeito a essa temática, que, analisada bem de perto, costuma ser pensada de uma maneira bastante peculiar. A experiência que eu tenho nessa área é relativamente curta em comparação ao Michel, por exemplo, o professor Pedro Paulo, os professores da casa, o professor Machado, que estaria aqui hoje, tem 40 anos de pesquisa nessa área, mas acho que eles concordarão todos comigo que a história da área temática vou chamar de violência, questão urbana, mas eu acho que eu vou separar aqui violência como o centro e vou chamar a atenção para o fato de que Dilema se chama Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, porque acho que a gente está tentando pensar, e é o que eu vou tentar fazer aqui agora, é tentar pensar a violência num sentido mais amplo. Mas, enfim, eu dizer que acho que concordaremos que, de maneira geral, no Brasil, mas eu acho que isso já talvez seja uma tradição desde a sociologia clássica, com variantes, mas não vou fazer a história disso, mas a questão da violência ela tem sido tratada muitas vezes como questão acessória de temas que a sociologia considera mais gerais e por isso de mais interesse, nos quais a violência pode se inserir. Então, de maneira geral, e aí eu, por exemplo, daria um exemplo de campo brasileiro para chamar atenção para isso. O professor Michel Missi tem um artigo que se tornou clássico nesse estudo de violência, que se chama 5 Teses Equivocadas sobre a Violência no Brasil, em que ele explora ideias, de certa forma, de senso comum e de senso comum acadêmico que começaram que se formaram. 5 teses bastante conhecidas, relativamente conhecidas até no senso comum, que é a ideia de que a violência tem a ver com a pobreza, de que o criminoso é um justiceiro, de que os imigrantes são os produtores de uma certa degeneração moral das cidades e por isso seriam os causadores da violência, de que a violência é um resultado da luta de classes, é uma emulação da luta de classes. Cada uma dessas 5 teses equivocadas, que eu não sei 4, esqueci de uma, peraí. Bom, cada uma dessas teses equivocadas, de certa forma, ajuda a chamar atenção para o fato de que a gente pensa violência, conflituosidade, criminalidade, etc., em geral, como capítulos da questão da normalidade da sociedade. A violência, nesse sentido, ligada à questão da anomia na discussão clássica, ela é sempre uma espécie de dejeto da organização social, um senão da organização social. Claro, temos autores que vão colocar o conflito no próprio Durkheim será relativizado, mas temos autores como Zimmel que vão colocar o conflito num plano interno, mas nos estudos efetivos sobre a questão da violência, ela costuma ser parte de discussões mais gerais, seja no que diz respeito à problemática geral da manutenção social, no qual ela é uma antítese, do qual ela é uma antítese, do qual ela é um problema, seja numa discussão sobre políticas públicas, seja numa discussão sobre a desigualdade no sentido mais amplo do termo, desigualdade econômica, né? E aí, quando você diz que existe um clichê de senso comum e acadêmico a respeito de afirmar que a criminalidade tem a ver ou com a luta de classes ou com a pobreza, você está sempre colocando a discussão nesse plano. E aí eu não estou dizendo que o campo da pesquisa seja dominado por um tipo de impressão, mas eu estou dizendo, na verdade, que as possibilidades de pensar teoricamente, e é um pouco essa provocação que eu queria levantar aqui, sobre possibilidade de pensar teoricamente, não a violência como parte da questão, mas a questão propriamente da violência. A questão propriamente da violência e a questão propriamente do crime como questão nele mesmo, não como questão de política pública, ou seja, para respondermos à questão como podemos acabar com o crime, mas para pensar o crime talvez como um pequeno mundo social a ser entendido nas suas próprias regras, etc. Ou pensar o tráfico como um pequeno social, né? Vamos deixar de trabalhar com o conceito de sociedade, trabalhar com o conceito de social, de mundo social, conceitos mais microscópicos, por assim dizer, ou que na verdade podem ser macroscópicos se a gente trabalha com o grau de abstração que eles permitem.
E aí eu queria me remeter, na verdade, a uma tradição na qual vários pesquisadores ao qual vários pesquisadores têm se dedicado, quer dizer, a história dessa temática no Brasil desde os anos 80 tem sido, quer dizer, eu estou falando aí dessa tradição que inclui a professora Alba Zaluar, o professor Michel Missi, o professor Célio Adorno, o Kant de Lima, né, com estudos de antropologia jurídica, etc. Sempre do ponto de vista de uma pergunta a respeito de como se constituem determinados mundos sociais, como se constituem rotinas, como se constituem práticas que se mantêm. Ou seja, a gente está no horizonte de uma sociologia que quer se perguntar menos quais são as causas, e aí eu incluo toda uma série de discussões de criminologia clássica que se pergunta o que leva uma pessoa a se transformar num criminoso. Né? Existem várias pesquisas tradicionais, inclusive da criminologia positivista, que se pergunta a respeito, enfim, de dados da natureza ou da psique que produzem o crime. Em vez disso, essa tradição, na verdade, tem se dedicado a construir uma discussão a respeito daquilo que, de maneira geral, talvez a gente pudesse chamar de uma discussão sobre construções sociais. Construção social de determinadas rotinas, de determinados conjuntos de práticas, de determinadas realidades nelas mesmas, nas suas regras, elas mesmas. Foi um pouco o esforço que eu tentei fazer na minha pesquisa de tese, que não é exatamente, na verdade, de certa forma, é muito pouco um trabalho sobre violência em estrito senso, ou seja, não é um trabalho sobre criminalidade, embora tenha uma discussão sobre corrupção internamente, mas tentando pensar como determinadas práticas que costumam ser, e aí eu queria apontar para a palavra que eu acho que é chave nessa discussão, e queria aproveitar para colocar o lugar do qual eu falo disso, que é o de um interesse por tentar pensar uma sociologia da moral como um objeto formal de sociologia. Então, assim como a criminalidade, que eu estou tentando pensar, criminalidade, violência, etc., que eu estou tentando pensar como objetos em si, não como objetos de acessório a outras discussões, a moral também tem sido pensada quase como, ao mesmo tempo, como sinônimo da discussão da sociologia, mas como acessório dessa discussão, né? Como sistemas de normatividade, ou como sistemas de normatividade, ou como normatividade própria da disciplina. Não podemos esquecer que a sociologia, em parte, nasce como produto do problema social, né? Da discussão do problema social. E aí, para resolver problemas sociais, da pobreza, né, o survey nasce da intenção de... se colocam sempre essa expectativa de que a sociologia responda menos a uma compreensão. Eu estava pensando na fala do meu colega que acabou de me preceder, falando que existe uma expectativa, de certa forma, da mídia de que se pense que o criminoso gasta dinheiro das pessoas de bem. E aí o que eu estou pensando aqui é qual é a possibilidade de você fazer uma teoria social da moral e não moralista, ou seja, não dotada de pressupostos normativos que te faça modular pesquisas a partir de interesses finais. Não tô com isso negando a utilidade que a ciências sociais tem para a política pública. Claro que a gente tem um papel cidadão como sociólogo. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes se negligencia a possibilidade de compreensão por inferir determinados tons, não determinados tons, mas determinados desenhos de normatividade, onde a própria normatividade poderia ser uma questão como questão forte, né? Como questão que a gente vai analisar, não que a gente vai colocar como pauta da nossa ação de sociólogo. E aí, bom, na minha pesquisa de tese, ela tinha vários campos diferentes. Meu interesse central na tese era entender um objeto discursivo, que é abstrato, na verdade,
a desculpa, não o pedido de desculpa, mas o ato de dar desculpas, o fato de que as pessoas dão desculpas para... Nesse sentido, se conecta, é uma discussão que se conecta imediatamente com problemas que a criminologia gostou de tratar na sua idade mais clássica, particularmente com o problema das técnicas de neutralização, né? Toda uma discussão sobre o que os criminosos dizem para dizer que o que eles fizeram não é tão mal assim, ou que eles deveriam poder fazer. E, bom, um dos meus campos era o escândalo do Mensalão. Eu analisava como determinadas desculpas, ou seja, como determinados argumentos de circunstância, e não argumentos universalistas ligados a princípios morais universalistas, eram utilizados para mobilizar discursos na esfera pública. Discursos de políticos respondendo a um processo judicial, efetivamente, uma apuração feita numa CPI. Falei dessa pesquisa, na verdade, para chamar atenção para como é possível se pensar, se fazendo um esforço para abstrair, para produzir o grau mais abstrato de conceito, quer dizer, tentar sair da forma como determinados modelos atribuem determinados sinais, dou um exemplo crucial aqui. Quer dizer, como determinados modelos atribuem determinados sinais, determinados pesos, determinadas potências, determinadas dimensões dessas questões. E aí queria dar um exemplo prático. Eu trabalhava no horizonte de um modelo que tem uma longa tradição, mas que se consolidou na França nos anos 80. Não vou entrar exatamente nesse modelo, mas um modelo que lidava com um duo básico de que as argumentações produzidas pelos atores sociais para justificar, para dar conta das suas ações, são justificações, ou seja, eles são cobrados no sentido de produzir argumentos que se refiram ao bem comum. De certa forma, quando a gente fala em bem comum, e quando a gente pensa a ideia de bem comum, a gente está colocando um horizonte que é muito caro para todos os discursos e quase todas as análises sobre violência, porque todas elas, de alguma maneira, são pautadas por um pressuposto de bem comum. São pautadas por uma ideia de que a violência é uma antítese do bem comum, que a criminalidade é uma antítese do bem comum e que... no entanto, o que eu queria pensar, e essa foi, na verdade, a conclusão que eu sugiro, né, na minha pesquisa, é como a gente pode pensar, a partir de uma experiência brasileira, é que ordens sociais complexas como a do Brasil, quer dizer, o modelo de uma pressuposto de bem comum é tipicamente francês, liberal, democrático e republicano, né, nos moldes europeus, como a partir de uma experiência brasileira é mais útil pensar um pluralismo de formas de bem do que pensar a partir da ideia de bem comum. Ou seja, como o bem comum, que pauta várias discussões sobre violência, é apenas um caso específico de um conjunto de formas de dar conta de ações que inclui não apenas o bem comum, mas uma ideia política mais ampla como a do bem de todos, uma ideia mais localizada que é o bem do outro, e uma ideia mais propriamente cara à minha tese, que é a ideia de bem de si. E como a gente pode conseguir modelizar discussões sobre violência a partir da maneira como atores sociais constroem formas de dar conta de morais particularizadas nos quais o bem, nessas várias dimensões, são possíveis. De certa maneira, e aí eu vou terminar minha fala tentando trazer um pouco a discussão para o campo ao qual estou me dedicando agora. Vou tangenciar, como o professor pediu, eu vou tangenciar muito tangencialmente, na verdade eu vou passar voando. Desde o começo do ano, eu tenho me dedicado no âmbito de um projeto maior do núcleo do NECVU, vou concluir rapidamente. Desde o começo do ano eu tenho me dedicado no âmbito de um projeto maior a uma discussão sobre milícias, mas um bocado a partir, um pouco em paralelo ao professor Pedro Paulo, a partir do trabalho da CPI das milícias,
mas, sobretudo, a partir da ideia de tentar entender a lógica interna do funcionamento das milícias, não no que diz respeito à leitura da milícia como uma negatividade no que diz respeito à atividade do Estado, mas como um mundo social peculiar, no qual uma determinada forma de bem de si pauta ações de determinados atores, uma determinada noção de bem comum pauta a ação de determinados atores, uma determinada noção de bem do outro pauta a ação de... Enfim, várias ações são pautadas por diferentes... Aquilo que essa corrente tem chamado, e eu tenho reforçado aqui, diferentes gramáticas para apresentar esses diferentes bens. E para tentar fazer aquilo que eu tenho chamado de efetivação, né, em contraposição à ideia de legitimação mais weberiana, ou do discurso da dominação, ou validação do discurso mais habermasiano, ou, enfim, vários modelos que tentam... A ideia de efetivação é a ideia de neutralizar moralmente o máximo essa categoria, pensando que as ações das pessoas na vida social, elas são constantemente colocadas em questão e constantemente chamadas a tentar se efetivar de alguma forma, e se efetivar baseada nessa demonstração de que alguma dessas formas de bem está atuando. A minha questão daqui para frente, a qual eu tenho atendido num campo de pesquisa, numa delegacia que investiga o crime, e em entrevistas que estão começando agora, na verdade, com participantes de milícias que já foram presos, etc., mas que deve se estender no futuro, se Deus quiser, para uma observação participante, se eu não morrer até o final da pesquisa, é muito mais voltada para uma compreensão desse mundo peculiar, que é um mundo que, do lado de fora, é constituído como o mundo da criminalidade, etc., mas que, de dentro, pode ser entendido como objeto de teoria social em si, para pensar não apenas acessoriamente outros campos da sociologia da luta de classe, a sociologia da pobreza, a sociologia da dominação, a sociologia disso, mas para pensar metateoricamente a construção de mundos sociais. O que, no final das contas, é pensar a sociologia de maneira geral.